Nessa aula, vamos ver um pouco sobre os modos de cores RGB, CMYK e aqueles valores normalmente associados com a resolução da imagem, o DPI. RGB e CMYK são dois métodos para combinar cores para obtermos todas as variações que podemos em uma fotografia ou uma ilustração. O método RGB mistura vermelho, verde e azul para criar outras cores, e acredite, somente com essas três cores conseguimos criar todas as outras. O importante é que existe uma variação de tons, de quão claro ou escuro são essas cores combinadas. O modo 8-bit de cores tem 256 tons de cada um desses, que combinados são mais de 16 milhões de possibilidades de cores. É cor que não acaba mais. O método RGB é conhecido também como método aditivo de cores, onde a mistura de todas elas resulta no branco. Então o branco é resultado da adição, e a ausência delas é o preto. Um jeito muito legal de demonstrar isso é com o selecionador de sliders no modo RGB. Se colocarmos tudo no máximo, adicionarmos todas as cores, teremos branco. Se colocarmos tudo no mínimo, teremos preto. E esse é o tipo de padrão de cores que você vai ver em fontes que emitem luz, como monitores e celulares. É um método de cor preferível para exibição digital, em telas. O método CMYK de misturar cores usa ciano, magenta, amarelo e mais uma cor, o preto, chamado aqui também de Key, para criar as variações de tons, mas não consegue exatamente reproduzir todas as cores que o RGB é capaz. E é utilizado em materiais impressos, portanto não fala só de cores, mas também de pigmentos e tintas. Nesse método, conhecido como subtrativo, o branco é a ausência de cores. Como um papel branco, um papel que ainda não recebeu tinta nenhuma, ele fica branco. E o preto não pode ser obtido somente com a mistura, mas é um pigmento separado nas impressoras. Podemos ver isso na prática com os sliders de CMYK. Veja só como é o inverso do RGB. Tudo zerado é branco e tudo completo é um pigmento bem escuro, quase preto, mas para ser preto mesmo tem que incluir o K. Se você for ver os cartuchos de uma impressora plotter, ele tem aqueles reservatórios de tintas, e são exatamente esses 4. Mas por que é importante saber isso? Porque com essas galerinhas rivais, a sua arte pode ficar com um aspecto muito diferente. Cores muito saturadas como verde-limão, amarelo marca-texto e outros tons não podem ser reproduzidos no espectro de cores CMYK e vão ficar mais lavados e sem graça. Portanto, se sua arte é para um projeto impresso, você precisa estar ciente dessas limitações. Existem atalhos no Photoshop, como o Ctrl+Y, que te permite fazer uma visualização de teste de como as cores ficariam quando convertidas para o modo CMYK. Se não estiver muito diferente, você está num caminho bom. Se houver muita perda de qualidade, você tem que repensar os contrastes e as saturações e rever a maneira como você está criando essa arte. Nesse menu aqui de cima, você pode converter um arquivo pronto em CMYK, assim fechando para impressão, garantindo que as cores ficarão mais fiéis na hora de imprimir. Ainda nesse assunto, sempre se fala de resolução, e o DPI tem tudo a ver com isso. A sigla significa Dots per Inch, ou pontos por polegada, que pode ser PPP em português. Isso normalmente é associado àqueles pontos feitos por uma impressora. Existe um outro termo, o PPI, que são Pixels per Inch, que dizem quantos pixels existem em cada polegada. Os termos tratam de medidas do mundo real e de medidas inteiramente digitais como pixel. E apesar de serem de mundos diferentes, eles são usados na maioria das vezes da mesma forma. O que importa para o ilustrador é que você pode criar no Photoshop um arquivo de 10 por 10 polegadas, mas quantos pixels tem dentro disso? Vai depender da quantidade de DPIs. Em 72 dpi são 720 pixels por 720 pixels. Em 300 dpi, o mesmo tamanho de 10 polegadas tem 3000 pixels. Então, quanto maior o DPI, maior a resolução e a qualidade que uma imagem pode ter, porque haverão mais pixels para criar mais definição na sua imagem. O recomendado para impressão é 300 dpi, mas o recomendado para exibição em telas tende a ser 72. Porém, se você for imprimir alguma coisa em 72 dpi, a qualidade é muito baixa para uma impressora.
Então, medidas reais como centímetros e polegadas só fazem sentido no computador quando associadas a uma certa quantidade de pixels. Eu normalmente trabalho em arquivos, mesmo que não sejam para impressão, com o formato A4 em 300 dpi. É como se estivesse desenhando numa folha sulfite comum. E o zoom do Photoshop pode atrapalhar um pouco, pois quando você não está em números pares, a imagem pode aparentar um pouco serrilhada. Então eu normalmente desenho aqui em 50%. É basicamente isso que você precisa saber. Na próxima aula, vamos ver como criar, duplicar e... O conteúdo dessa aula vai ser sobre como trabalhar com camadas. Ao invés de usar um arquivo em branco como fizemos na última aula, eu acho que vale a pena a gente trazer uma imagem com mais coisas. Esse conteúdo você pode baixar aqui mesmo na aula. Você pode acompanhar comigo só no vídeo e depois testar algumas coisas, porque vai ter aqui uma espécie de tarefinha na próxima aula. O que eu quero mostrar aqui principalmente é como funciona essa janela de camadas do Photoshop, quais funções ela tem e os atalhos que você pode usar para agilizar o seu processo. Então, sobre aquele assunto de ferramentas, a gente vai usar a ferramenta Move Tool, ou atalho V, para a gente poder aqui selecionar e mover todas essas coisas que nós temos nessas camadas desse arquivo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse grupo que a gente tem. Vamos guardar as camadas dentro. Então isso é uma coisa muito legal do Photoshop, é que sempre tem como você organizar as suas camadas em diversos grupos. E você pode usar esse botãozinho aqui para abrir ou fechar, né? Expandir o conteúdo desses grupos. Uma coisa legal é que para cada uma dessas camadas você pode ver que tem um olhinho aqui na esquerda. E esse é a visibilidade dessa camada. Então se você aplicar, ela fica visível, se você tirar o olhinho, ela fica invisível. Mas isso não quer dizer que ela sumiu, ela só tá invisível mesmo. E o grupo pode ter essas configurações também. Então, você pode desagrupar um grupo inteiro ou deixar ele visível. Para criar um grupo novo, você pode usar o atalho Ctrl G ou simplesmente clicar aqui embaixo nesse ícone de pastinha. Ele vai criar um grupo. Repare que o grupo sempre coloca alguma coisa dentro dele. E para você saber se uma coisa está dentro de outra, você pode reparar que existe uma hierarquia do quanto para a direita o ícone está aparecendo. Então, se eu pegar esse chão grama aqui e colocar dentro desse grupo, eu posso fazer simplesmente segurando e arrastando. Você vai ver que agora eles estão à direita. Enquanto se ele estiver fora, ele fica um pouco à esquerda. E para fazer isso, simplesmente você tem que arrastar mesmo. Então fique ciente, ó, que quando você quer tirar algo de algum grupo, a linha aqui vai ganhar um espacinho maior. Ó. Repara como aqui a linha agora está iluminada. Então quando isso acontece é porque você está mesmo numa zona de transição e você pode realmente arrastar uma coisa para fora de outro lugar. E você pode também colocar um grupo dentro de outro grupo, e um grupo dentro de outro grupo, e outro grupo dentro de outro grupo. O que importa é que fique organizado para você poder utilizar aí a sua hierarquia. Você também pode renomear camadas e grupos. Uma maneira boa de fazer isso é clicando 2 vezes. Você pode chamar isso aqui de chão, sei lá. E esse aqui também é a camada que está sem nomes, ela está com layer 19 só, que essa foi a sequência que eu criei ela. Então a gente pode simplesmente colocar aqui um novo nome como efeito. Certo? Também temos como duplicar uma camada que já existe para fazer uma outra coisa. Eu vou fazer isso aqui com esse grupo da vaca. E a maioria dessas coisas podem ser aplicadas em grupos ou layers. Então, com o atalho Ctrl J, eu consigo criar aqui uma cópia deste grupo com todas as suas camadas aqui dentro. E com a ferramenta de mover, eu tenho agora 2 vacas. Colocar aqui uma em cima da outra. Para deletar esse grupo, talvez você não tenha gostado aqui de 2 vacas, uma só fica melhor. Você pode clicar aqui nesse ícone da lixeira e aqui ele vai te dar algumas opções. Você pode deletar os grupos e os conteúdos, ou seja, deletar tudo, ou você pode somente deletar o agrupamento. Se você escolher isso, elas vão ficar aqui todas fora do grupo, ou você pode voltar e utilizar a primeira opção que vai deletar tudo mesmo. Para fazer essa mesma operação, você também pode usar o atalho no teclado, que é o botão Delete. Você também tem como fazer isso provavelmente aqui no menu Layer. E deve ter em algum lugar aqui a opção de deletar, aqui bem no começo. Deletar grupo, então, mesma opção, tá exatamente aqui. Então, você também provavelmente pode fazer isso com o botão direito e vir aqui em deletar grupo
e deletar conteúdos. Então, sempre existe, normalmente aqui no Photoshop, mais de uma forma de você fazer a mesma operação. Um atalho no teclado, um atalho visual, botão direito ou até mesmo lá em cima no menu. Então, às vezes eu vou apresentar para vocês somente um atalho ou uma outra forma que você pode fazer a mesma operação. Mas saiba que provavelmente existe uma outra maneira de fazer aquilo que eu vou ensinar para você aqui também. Uma coisa que eu não ensinei ainda é como criar uma camada nova. Você tem como clicar aqui embaixo nesse atalhozinho, ele vai criar uma camada nova para você, e o nome que ela vai ter normalmente vai ser associada à última camada que foi criada. Para desenvolver esse arquivo eu acabei criando várias camadas, como você pode ver aqui, então ela acabou me dando esse nome. Uma outra forma de fazer isso é com o atalho Ctrl Shift N, e ele deixa você escolher o nome da sua camada antes de criar ela. Então aqui poderia ser mato. E você tem como escolher também essa cor, que é uma corzinha que vai ajudar você a identificar qual que é o conteúdo dessa sua camada. Aqui também tem o modo e opacidade, que você também pode regular aqui depois. Eu vou colocar como normal e 100%. Então aqui temos uma camada nova criada já com o nome certo e essa barrinha de cores. Para mudar essa cor é muito fácil, botão direito, e você pode aqui escolher uma outra cor, ou cor nenhuma. Então vamos àquelas opções que estavam ali em cima. Nós tínhamos o Blend Mode, ou seja, o modo de mesclagem, e a opacidade dessa camada. Vamos aqui utilizar uma camada que já exista para a gente poder fazer isso. Vamos aqui pegar essa nave e a gente pode fazer, antes disso, uma operação que eu acho muito legal. Vamos duplicar esse grupo com Ctrl J, como a gente já fez. E vamos aqui selecionar com o botão direito nessa parte aqui da camada. Repare que se você clicar no grupo, você vai ter um certo tipo de opções. E se você clicar aqui mais fora do nome, você vai ter outro tipo de opções. E vamos aqui em converter para um Smart Object, que é isso daqui. Ele basicamente cria uma versão interna do seu arquivo, como se fosse um arquivo separado. Então esse grupo todo agora existe um arquivo separado que está associado com esse arquivo aqui. E as alterações que você fizer aqui dentro, como mudar um brilho ou outra coisa, são refletidas aqui nesse arquivo. Então, por exemplo, se eu tirar aqui esse brilho e salvar, se eu voltar no meu arquivo original, aquele brilho sumiu. Então as alterações que são feitas aqui são refletidas lá. Apesar desse arquivo não estar salvo em nenhum outro lugar, ele existe junto desse arquivo principal aqui. Uma das vantagens de você criar isso é que fica mais fácil de você editar algumas coisas. Então vamos aqui ver o que significa Blend Modes e opacidade. A opacidade, como você já deve estar imaginando, quer dizer o quão opaco essa imagem é ou o quão transparente essa imagem está sendo na sua tela. Então você pode ver que quanto menos opacidade nós temos, mais do fundo a gente consegue ver desse arquivo. E quanto mais opacidade nós temos, menos do fundo a gente consegue ver, ele fica menos transparente. E isso é extremamente útil em pintura digital. Você pode ver aqui esse raio, por exemplo, que apesar dele estar num Blend Mode diferente, ele está com a opacidade reduzida. O Blend Mode modifica como essa camada interage com as camadas de baixo. Então aqui está colocado no modo Screen, que é um modo que aumenta a luminosidade dessa camada. Ela faz com que esteja atrás dela brilhe mais forte. Se ela tivesse no normal, seria só esse azul aqui, mas no modo Screen ela aumenta um pouco a saturação das coisas. E diminuindo a opacidade, você consegue esse efeito de transparência e luminosidade ao mesmo tempo. Você pode ver que tem várias opções aqui, vou falar daquelas que são as mais importantes e que eu uso com mais frequência. Mas isso vai ser abordado em mais detalhes na próxima aula. Nessa daqui, vamos continuar falando sobre algumas coisas que você pode fazer com as suas camadas. Vamos supor, por exemplo, que você quer que todas essas camadas aqui que compõem a nossa vaquinha fosse uma única camada, uma imagem só. A gente pode fazer como a gente fez aqui, criando um Smart Object, mas também você tem a opção de simplesmente apertar Ctrl E, ou selecionando todas e apertando Ctrl E, ou simplesmente escolhendo o grupo e apertando Ctrl E aqui no grupo mesmo. O que isso vai criar, na verdade, é somente uma mesclagem de todas essas camadas. Então o atalho que eu uso principalmente para isso é Ctrl E, mas você pode selecionar todas as camadas e clicar em Merge, Merge Layers. E isso já vai fazer aquela união para você.
Sobre os controles das camadas, eu acho que é isso aí. Na próxima aula, vamos ver mais a fundo esses Blend Modes.